A análise marxista da realidade coloca também esse problema aqui, ó. As eleições e o voto impresso no Brasil. Nessa semana aqui, o Joaquim Barroso, cadê? Calma aí que fechou a matéria. A minha cola aqui, ela correu. O ministro Barroso, né, esse paladino da honestidade, né, o grande defensor, junto com outras figuras aqui, das invioláveis urnas eletrônicas, deixou escapar, né, no meio dessa enorme crise política, que a eleição não se vence, se toma. O que é bastante ilustrativo, né, do debate, do que significa toda essa discussão sobre as urnas eletrônicas, né, que foram duramente atacadas, e em torno do que o governo Bolsonaro sofreu aí uma derrota nessa semana na votação da PEC, da reforma política, que colocou, né, essa questão de escanteio na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo que outras medidas foram adotadas, né? No meio disso tudo, pergunto ao companheiro Antônio Carlos, porque nós já falamos no ponto anterior aqui do interesse do imperialismo nas eleições brasileiras, as mais importantes, né, depois das próprias eleições norte-americanas. Agora, o que significa, vendo a situação de conjunto, né, e esses últimos acontecimentos, o que significa uma colocação como essa do Barroso, hein? A semana foi pródiga, né, em iniciativas dos setores do judiciário golpista e, de uma maneira geral, de todos os setores da direita golpista. Você mesmo destacou no começo do programa aí a presença do conselheiro norte-americano Jack Sullivan, né, que veio apoiar as posições do Barroso e da direita, né, e pediu ao Bolsonaro e a vários setores do governo, ministros militares e outros, para não se meterem na eleição. Ou seja, está evidente, né, que a direita que deu o golpe em 2016, que renovou o golpe em 2018 com a fraude das eleições que levaram o Bolsonaro ao governo, está armando, né, e quer o controle total e absoluto das eleições em 2022. Né? Porque, e como disse o Barroso, eleições que no Brasil não se ganha, se tomam. Né? Inclusive, a declaração do Barroso depois foi apresentada pela imprensa golpista como se fosse uma brincadeira. Né? Todo mundo sabe que nas brincadeiras se dizem as grandes verdades. Né? Bom, a direita é evidente, né, que, em meio à campanha muito defensiva do governo Bolsonaro contra o controle ditatorial do TSE e do STF do processo eleitoral, né, é bom lembrar que esses setores, que muita gente da burguesia e até da esquerda procuram se apresentar como estando acima da luta de classe, né, são totalmente vinculados aos grupos políticos que dominam o país há décadas, né, e que perderam o controle da situação durante um período, né, com a vitória da esquerda nas eleições, né, ainda que controlando aí, setores importantes do Estado, e que, em função dos atritos, dos interesses que esses setores defendem, vinculados ao imperialismo, armaram para dar o golpe e estão armando de novo. Né? Como foi explicado hoje, eu chamo atenção para o pessoal assistir, quem não assistiu, a análise política da semana de ontem, né, onde o companheiro Rui explicou em detalhes toda a operação golpista que está sendo montada, né, para, se possível, escantear o Bolsonaro, né, e, obviamente, principalmente, atacar o Lula e colocar o Lula fora efetivamente da disputa eleitoral. Seja através do controle de figuras como essa que vocês estão vendo aí, do Barroso, né, e de setores da direita sobre o processo eleitoral. Né? Não é à toa que toda a direita se uniu, o imperialismo, o representante do Biden, né, a Globo, né, todos os órgãos da imprensa golpista, do PIG, do Partido da Imprensa Golpista, se uniram, né, em torno da manutenção da ditadura do TSE, né, no processo eleitoral. Muito mais do que rejeitar o voto impresso,
e a auditagem das eleições, né? O que se tratou, o que se discutiu e se aprovou nessa semana foi aí a manutenção do controle do judiciário golpista, desse mafioso, por exemplo, que no judiciário foi quem relatou o processo de cassação do ex-presidente Lula, né, de maneira totalmente ilegal e criminosa.